Eu acredito que não é segredo para ninguém que matemática é um calo na grande maioria dos estudantes, para a grande maioria dos estudantes. Meu nome é professor Caio Bentes, eu sou professor de Física e Matemática há mais de 12 anos. Já se passaram milhares de estudantes sobre a minha supervisão. Eu dou aulas particulares e em colégios há algum tempo. Então, eu tenho propriedade para falar que matemática realmente é o calo dos estudantes, da grande maioria dos estudantes. Eu acho que eu posso chutar, sem medo de errar, que mais de 90% dos estudantes são péssimos em matemática. Péssimos. Quando eu falo péssimos, é péssimos de não saber trabalhar com matemática. Provavelmente, se você está assistindo esse vídeo aqui agora, esse treinamento, você também está passando por isso. Então, existe uma maneira de você aprender matemática de forma definitiva e não esquecer nunca mais. E o melhor de tudo é que você vai fazer isso assistindo uma quantidade bem menor de aulas do que você está assistindo agora, do que você está acostumado a assistir agora. Então, eu quero te apresentar algumas coisas que vão abrir a tua mente para você realmente entender que você é capaz, sim, de aprender matemática e nunca mais esquecer e parar de uma vez por todas de sofrer com matemática. Então, seja bem-vindo a esse treinamento que eu vou dar aqui hoje. Eu vou te mostrar um passo a passo de como você tem que reorganizar o seu estudo para você conseguir ter melhores resultados, seja em prova, seja em vestibular, concurso, e não só para matemática. Isso que é o melhor desse treinamento. Você vai aplicar essas coisas que eu vou te falar, que eu vou te mostrar aqui agora, você pode aplicar para outras matérias também, como física, química, português, matemática, redação, matemática já eu falei, né? Enfim, todas as outras matérias e entre outras coisas da sua vida. Então vai ser um treinamento bem completo. Então fica comigo até o final. Eu tenho uma coisa muito legal para te mostrar no final desse treinamento. Então se você quer realmente mudar o jogo para você agora, você quer parar de sofrer com matemática, você quer parar de sofrer com estudo de uma forma geral, você quer ter melhores resultados, fica comigo até o final que você vai aprender muita coisa. Vamos aqui, eu vou te mostrar algumas coisinhas que são muito interessantes, tá? O que acontece com a maioria dos estudantes? Existe uma maneira antiga de se assistir aula. A educação pouco evoluiu nos últimos séculos. Ao contrário da tecnologia, que teve um boom nos últimos 10 anos, por exemplo, a educação pouco evoluiu. Talvez uma das poucas coisas que tenha mudado de 100, 50, 70 anos atrás seria que a gente passou do quadro negro para o quadro branco, para o quadro magnético, né? E algumas escolas, algumas instituições ainda usam o giz de cera, né? O giz de cera não, o giz, né? Não é giz de cera. Então, a educação um pouco evoluiu. Então, provavelmente você ainda esteja estudando da maneira antiga. E a maneira antiga é extremamente ineficiente. Vamos ver algumas coisas aqui? Vamos lá. Então, muitas horas assistindo aula, sem aprender muito. Em pouco tempo, não lembra mais o que estudou. O que isso significa? Hoje, para você aprender, você é obrigado a assistir aula. Essa é a maneira antiga de se estudar, ou seja, você só aprende se você assistir aula, você só aprende se tiver um professor segurando a sua mão. Você só aprende se e somente se a aula for boa, o colégio for bom, entre outras coisas que não dependem de você. Ou seja, o seu aprendizado está em uma coisa que você não pode controlar. Você não pode controlar se a aula do professor é boa, se ele tem boa didática, se ele tem bom material. Você não pode controlar a família que você nasceu, a condição financeira que você tem para pagar os melhores cursinhos, as melhores instituições, os melhores materiais. Você não pode controlar isso. Então, você depositar o seu aprendizado em um local onde você não pode controlar é extremamente arriscado, porque justamente você não pode controlar e você não pode controlar o resultado, por exemplo. Tá certo? Então vamos lá. E aí,
o que acontece? Você não. O que vai acontecer é que você não vai conseguir evoluir. Parece que não sai do lugar. Você estuda, 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 assiste muitas aulas e não sai do lugar, tá? Demora demais para aprender, demais. Eu me lembro quando eu estudei, eu estava no meu ensino médio, quando eu entrei no primeiro ano, eu entrei numa instituição federal, que era um instituto federal, que na época nós chamávamos de Cefet, e nessa época tinha muita greve. E como tinha muita greve, o que acontecia? Eu entrei na metade do primeiro ano, e aí eu perdi metade do primeiro ano. E aí, metade das matérias do primeiro ano eu só fui aprender quando eu fui fazer cursinho no terceiro ano pro vestibular. E boa parte dessas matérias foi aprender lá na faculdade, matérias básicas. Então, a gente tende a demorar muito para aprender as coisas. Muito mesmo. Essa maneira antiga de estudar. E eu lembro que eu fiz vestibular aí há mais de 15 anos atrás, na verdade. Então, naquela época eu já estudava de forma muito antiquada. Então, vou mostrar aqui algumas coisas para vocês aqui. Vamos lá. Opa, aqui deu uma... E aí o que acontece é que se torna uma bola de neve de estudos, causando ansiedade, depressão. Quanto menos você aprende, mais você quer estudar. Então você começa a estudar de forma errada, a estudar por volume, a estudar sem estratégia. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um rendimento baixo. Você vai demorar demais para aprender. E aí o que vai acontecer? Você vai pensar assim, nossa, mas eu tô aprendendo pouco, eu preciso o quê? Estudar mais, assistir mais aulas, me dedicar ainda mais, passar mais horas estudando. E aí o que vai acontecer? Você vai continuar com rendimento baixo. Continuando com rendimento baixo, você vai sentir que não está aprendendo o suficiente e se torna uma bola de neve, um círculo vicioso, na verdade, né? Então é complicado demais. Vamos lá. Prosseguindo. A forma antiga de estudar, eu tenho falado aqui que a forma antiga de estudar é basicamente ineficiente, é totalmente ineficiente. Estudar por volume e sem estratégia. Você senta e estuda. Você já ouviu com certeza do seu pai, do seu professor, da sua família que para você passar no vestibular, para você tirar uma boa nota na escola, você só tem que sentar e estudar. Você com certeza já ouviu aquela frase: nossa, você não faz nada da vida, você só estuda. Como se estudar fosse a coisa mais fácil do mundo, aprender física, química, biologia, matemática, geografia, história, português, literatura, redação, língua estrangeira, entre outras coisas. E isso em 3 anos no ensino médio. Então, estudar não é uma coisa fácil de se fazer. Estudar não é uma coisa que você tem que sentar e fazer. Você tem que ter estratégia, você tem que ter planejamento, organização. Então, essa maneira antiga de estudar contempla o volume. Contempla você sentar e estudar. E era justamente isso que eu fiz no meu ensino médio inteiro, no meu vestibular, em boa parte da minha faculdade. Eu estudava por volume, eu simplesmente sentava e estudava. Eu não sabia o que eu estudava, eu simplesmente sentava e estudava. Volume, 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 volume. E aí, chega na hora da prova do vestibular, chega na hora da prova do teu colégio, na prova do concurso, você está extremamente sobrecarregado, cansado, exaurido mentalmente. Então, essa maneira de estudar é extremamente ineficaz, ineficiente, certo? Então, a forma antiga de estudar é totalmente ineficiente. 95% dos estudantes estudam dessa forma. Apenas 5% dos estudantes estudam de uma forma completamente diferente, que tende a ser mais eficaz. E dentro desses 5%, nem todos têm uma eficiência tão grande assim também. Olha só como é seleto esse grupo. 5% estuda da forma diferente, com mais eficiência. Mas dentro desse grupo existe um outro grupo mais seleto ainda, que estuda com mais eficiência ainda. Eu vou te mostrar esse grupo agora e eu vou te mostrar como você pode fazer parte desse grupo que estuda de uma forma extremamente eficiente. Eu vou te mostrar um passo a passo para você estudar dessa forma, tá certo? Então vamos lá. A forma antiga de estudar consiste na seguinte maneira, na seguinte situação. Tá vendo aqui? Eu vou mostrar aqui no dedinho, ó. Assistir aula. Basicamente, você assistir aula. E o que acontece? Eu tô com... Deixa eu ver se o mouse tá aparecendo. Opa, o mouse tá aparecendo aqui. Assistir aula, tá?
Então eu vou assistir aula. Aí existem 3 situações nesse cenário, né? A aula pode ser boa, a aula pode ser ok, ou a aula pode ser ruim. Se a aula é boa, aí você pensa que aprendeu. Nossa, a aula foi top demais. Eu aprendi muito. Eu já saí aprendendo, eu não preciso estudar em casa. Foi muito boa a aula. E aí você não revisa, você não estuda, você não faz exercícios, porque você na sua cabeça você já aprendeu, tá? E deixa eu falar uma coisa. Não se aprende nada em aula. Não, Caio. Eu aprendo. Eu presto muita atenção e eu aprendo. Faz uma bateria de exercício dessa matéria 3 semanas depois, 1 mês depois, 2 meses depois de você assistir essa aula. Você não vai ter aprendido, você não vai saber resolver. Então você reteve uma informação muito boa ali naquele pequeno momento, mas pouco tempo depois você esqueceu, você não conseguiu reter no longo prazo essa informação. Ou seja, você não aprendeu. Entendeu? Então você não aprende, não se aprende as coisas na aula, pessoal. O que você vai fazer depois, no subsequente e também um pouco no pré, vai definir a qualidade do seu aprendizado, tá? E aí, o que acontece? Depois de um certo tempo, você esquece, tá? Deixa eu sair um pouco aqui da frente. Vou colocar aqui a mãozinha pra ficar, ó. Você esquece depois de um certo tempo, tá? E aí, consequentemente, você perdeu o seu tempo e não aprendeu. Perfeito? Você não aprendeu. Você simplesmente gastou seu tempo. E aí, se a aula é ok, você esquece depois de um tempo e perdeu mais uma vez seu tempo e não aprendeu. E aí, se a aula for ruim, aí você não aprendeu direto. Você perdeu seu tempo e não aprendeu. Consegue perceber como essa maneira antiga de estudar através de aula, só assistindo aula, é extremamente ineficaz? Você não aprende. E quando aprende, aprende muito pouco. Certo? Vamos lá. Vamos prosseguir. Bem, consequências dessa forma antiga de se estudar: baixa produtividade, esgotamento mental. Mais de 83% dos estudantes não retém nada do que assistem na aula. Mais uma vez, você pode passar 1, 2, 3, 4 semanas, 1 mês, 2 meses, você não vai lembrar mais. Não com a riqueza de detalhes que você precisa para ter bons rendimentos em provas. E é por isso que você tira a nota baixa. É por isso que você tem dificuldade em matemática. É por isso que você leva bomba no vestibular. É por causa de tudo isso. Então existe todo um mecanismo antiquado que é totalmente propício a você não ter êxito, a você falhar na hora de estudar. Certo? Vamos lá, vamos continuar. Maneiras erradas de estudar, ou coisas que agravam ainda mais a sua situação, porque você está inserido num sistema de estudo antiquado, ineficiente, e você ainda por cima estuda da maneira mais errada possível dentro desse sistema. Que é apenas assistindo aula, você não faz estudos posteriores, porque ainda tem aquela situação. Existem pessoas que, mesmo inseridos nesse sistema antiquado, tem um esforço muito grande e estudam muito mais depois de assistir aula. Eu fazia isso. Tinha um certo grau de eficiência, fazia parte dos 5%, mas dentro desse certo grupo, eu ainda não tinha uma produtividade muito boa. Então eu tinha que me esforçar demais para conseguir ter bons resultados. Ou seja, baixa eficiência. Eu precisava de muito esforço para ter bons resultados. E demorava. E eu ficava extremamente cansado. Então, no passar do tempo, a minha produtividade caía. Perfeito? E apenas estudar por resumos também é uma coisa terrível. Então, alguns alunos simplesmente não assistem aula. Querem cortar um caminho que já está extremamente ineficaz. Pega o resumo na internet, baixa aquele mapa mental lindo, dá uma lida rápida e pensa que aprendeu. E nem faz alguns exercícios meia boca resolvidos, não corrige, não faz mais nada além disso e pensa que aprendeu. 2 semanas depois, 2 semanas não, algumas horas depois não lembra mais de nada. Então, extremamente ineficaz dentro do ineficaz. Poucos exercícios. Fazer poucos exercícios. O estudante não está acostumado a fazer muitos exercícios. Isso é muito ruim. Muito ruim mesmo. Revisão descoordenada. Você não sabe o que revisar, quando revisar, o que revisar, por que revisar. Ou seja, a sua revisão não serve de nada. Porque você não sabe se estuda,
você não sabe se aprende uma matéria nova, se revisa, quando revisa, quanto tempo revisa, você não sabe se você tá bem na matéria, se você não tá, entendeu? Uma total falta de planejamento. É aquela coisa que eu falei lá no começo. Não é só sentar e estudar, você tem que ter uma estratégia muito bem definida. A gente vai te mostrar aqui daqui a pouco como você vai conseguir fazer isso. Tá bom? Então vamos continuar. Bem, por que você não aprende matemática? Matemática ainda tem um agravante, né? Porque, olha, você vai pegar o assunto para estudar, e aí, dentro desse assunto, você não estuda, você não tende a entender esse assunto. O que vai acontecer é que você vai tentar decorar esse assunto. Ai, deixa eu falar uma coisa, você tem uma capacidade terrível de decorar. Eu tenho uma capacidade terrível de decorar. Mais de 90% das pessoas, eu digo mais de 97%, se eu não me engano, por cento das pessoas têm uma capacidade média de decorar. Então, se você tentar decorar tudo o que você vê em matemática, você não vai conseguir. O seu cérebro, inteligentemente, ele não retém toda a informação que você capta. Porque se isso acontecesse, você teria um colapso no final do dia. Então, ele vai selecionar algumas informações. E decorar, cara, não é prioridade para o seu cérebro. Ele precisa aprender. Então existem mecanismos de aprendizado e o decorar não faz parte disso, tá bom? Ah, Caio, mas eu repito tantas coisas que eu acabo decorando. Não, você fixou por repetição. É totalmente diferente. Isso, dentro de uma estratégia de estudo muito bem definida, é muito eficiente. Por exemplo, tabuada. Eu, como professor de matemática há mais de 12 anos, não sei a tabuada de cor. E nem faço questão disso. Mas eu sei alguns pontos de apoio, que eu chamo de pontos de apoio, que são os números iguais. 1 vezes 1, 2 vezes 2, 3 vezes 3, eu sei todos os números iguais. E eu sei, não porque eu decorei, mas porque de tanto repetir, eu aprendi. Repetir em exercícios, eu aprendi. E a partir desses pontos de apoio eu me guio. Por exemplo, 6 vezes 6 é 36. Então eu sei que 6 vezes 7 vai ser 36 mais 6, ou seja, 42. Então já consigo fazer, através de um raciocínio um pouco mais apurado, essas contas. Mas eu não nasci fazendo, eu não nasci bom em matemática. Eu fui me aperfeiçoando. Você não é ruim em matemática, você ainda não treinou matemática o suficiente e da maneira correta. Então vamos continuar. Então aí você decora, e aí como você não tem uma capacidade boa para decorar as coisas, você acaba esquecendo. Caímos mais uma vez naquele problema, certo? Vamos continuar. Bem, por que você não aprende matemática? Mais algumas coisas. Poucos exercícios, como eu falei, você não é que você seja ruim em matemática, você simplesmente não fez muitos exercícios, não treinou o suficiente. Pouca conectividade, você aprendeu a odiar matemática. Porque você estudava matemática tentando decorar. Como você não conseguia decorar, você levava pau em matemática, você sofria com matemática, criava ansiedade, depressão, você ficava louco porque você tinha que estudar matemática. Então você começava a sofrer matemática muito antes de você começar a estudar matemática. Então, por exemplo, seu cérebro ele começou a condicionar você a pensar na seguinte coisa: toda vez que eu tenho contato com essa matéria, eu tô sofrendo. Então, seu cérebro vai começar a bloquear esse tipo de atividade, porque ele não quer que você passe por esse tipo de situação. E aí você acaba tendo bloqueios, tá? Então você tem uma falta de conectividade com o assunto, com a matéria matemática. Por quê? Porque você foi condicionado a estudar da maneira completamente errada. E aí o que acontece? Pouca aplicabilidade. A gente não consegue enxergar a aplicação da matemática no nosso cotidiano. Por mais que o professor venha com aquele discurso bacaninha de aplicabilidade, tenta fazer. Existem alguns professores que ainda conseguem trazer contextualização das matérias, mas no ensino ainda é muito, de uma forma geral, é muito abstrato. Matemática ainda se torna uma coisa muito abstrata. E aí eu não consigo ver a aplicação disso no meu dia a dia. Se eu não consigo ver a aplicação, eu não vejo serventia. Se eu não vejo serventia, o meu cérebro não vai me conectar. Se não me conecta, eu não consigo aprender matemática. E aí, mais uma vez, bola de neve de não aprendizado. Tá? E como eu falei, um pouco comprometimento com o estudo. Por todo esse trauma que você está passando, você não vai querer se comprometer com essa matéria. Pelo contrário, você quer distância disso. Só que chega um ponto na sua vida
depende do ponto da sua vida, do rumo da sua vida que você toma, que você é obrigado a saber matemática. Você vai fazer uma prova, você vai fazer um concurso, você vai fazer você tem que saber matemática para uma profissão que você vai querer fazer. Ou seja, você vai precisar. E aí você vai sofrer para aprender, porque tudo isso é uma bola de neve, desde lá do começo, desde lá do seu fundamental. Você tá acumulando traumas matemáticos. Vamos continuar. Certo? E aí, mais uma coisa que agrava são exercícios sem classificação. E aí o cara tem um esforço mínimo, sofre, mas ainda vai estudar matemática, começa a fazer exercícios, e aí entra numa zona de conforto e começa a fazer exercícios avulsos, sem classificação nenhuma. Ele não sabe se é exercício difícil, se é exercícios fáceis, moderados. Ele não tem uma conectividade, ele não tem uma linha temporal de resolução de exercícios. O que é muito importante para você aprender matemática. Você começa do mais fácil, vai para o moderado e depois vai para o mais difícil. Só que não, muitas vezes a gente fica no fácil e no moderado por comodidade. Então isso é muito importante para você entender que exercícios sem classificação não te ajudam a evoluir na matemática. E aí a gente puxa o gancho para os exercícios não evolutivos, tá? Você não faz uma escala gradual de exercícios na hora de estudar, beleza? Então isso agrava muito mais o não aprendizado de matemática. Vou tomar uma aguinha aqui. Ah, fiquei com a garganta seca já. Beleza, vamos lá. Continuar. Por que você não aprende matemática? Outra coisa que complica demais para você é uma base extremamente fraca. Mais uma vez está conectado à forma que você estudou matemática desde lá do seu fundamental. Você não aprendeu as 4 operações. Você não sabe a aplicabilidade disso. Você não tem uma boa aplicabilidade. Você não tem uma boa conectividade com as 4 operações. Você não sabe bem multiplicação, fatoração, MC. Você não tem um raciocínio matemático muito bem definido. Você não sabe como funciona o sistema numérico. Você não sabe como enxergar o sistema numérico de verdade. Você não vê a aplicabilidade dessa situação básica, a não ser para passar um troco. Então, tudo isso cria uma base fraca. Imagine que você vai construir uma casa imensa. Só que você vai construir essa casa imensa sem coluna e vigas, sem base, sem sustentação, sem alicerce. Vai construir uma casa imensa. Vai chegar uma hora que ela vai ruir. Ou você vai parar de construir porque você sabe que se você continuar você não vai conseguir. Porque não tem sustentação. Você pode até ser bom em matemática. Mas se você não tiver uma base boa, você vai chegar num ponto onde você vai travar. E você vai precisar fazer muitos exercícios difíceis, dependendo do que você está se preparando para um Enem, por exemplo. Para um curso concorrido, para um vestibular, para um concurso. Até para sua prova da escola. Então, sem base em matemática, você não vai conseguir realmente evoluir. Então, é doloroso fazer isso, porque você tem que se desconstruir, você tem que parar tudo o que você está fazendo, o nível que você está, às vezes você está no nível legal, mas não consegue evoluir, então você tem que desconstruir esse nível, descer vários degraus e estudar matemática básica novamente. É complicado. Tá? E aí, existe a maneira correta de se estudar, uma maneira nova, uma maneira inovadora, uma maneira que você vai conseguir ter melhores resultados. É um passo a passo para você conseguir ter melhores resultados na hora de estudar matemática. E o melhor de tudo, assistindo menos aulas do que você assiste hoje, tá? A maneira que busca extrair a maior eficiência possível do seu estudo. Então, agora você vai ter bons resultados com menos esforço, tá? Com menos esforço. Não quer dizer que você não vai ainda estudar muito. Não. Você vai continuar estudando muito, mas você vai se cansar menos, você vai se exaurir menos e você vai ter melhores resultados. Ou seja, a sua eficiência no modo geral vai melhorar. Entendeu? E você vai ter gosto por estudar. E eu vou te passar aqui. Vamos lá. Organização da mente. Então aqui a gente vai trabalhar basicamente com 3 pilares: organização da mentalidade de estudo, organização da sua rotina de estudo
e organização da estratégia que você usa para estudar. Beleza? Vamos lá. A organização da sua mentalidade. Vamos a algumas perguntas cabais aqui. Deixa eu colocar aqui. Poxa, vou acertar aqui, acho que por aqui. E pronto. Ó, o que está te impedindo de aprender de verdade? A sua mentalidade. Lembra que eu falei lá de agora? Eu falei que você cria uma espécie de trauma por matemática, porque o seu cérebro foi condicionado a bloquear essas situações que são difíceis para você. Então, essas situações que são difíceis, o cérebro bloqueia, você vai ter mais dificuldade. Então, consequentemente, você vai aprender. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que existe esse bloqueio mental para aprender matemática causado por toda uma história de mau aprendizado, de má organização lá do passado. Tanto culpa sua, quanto culpa da sua escola, quanto culpa dos seus professores. Eu estou inserido nessa culpa também. Porque eu sou professor há mais de 12 anos. Então, eu passei muitos anos estudando e ensinando a maneira que eu estudava. Que era por volume, sem estratégia, sem ter estuda. Então, você tem que entender que existe essa mentalidade, que você precisa agora mudar essa mentalidade. Você vai mudar essa mentalidade do dia pra noite? Não. Não vai mudar essa mentalidade do dia pra noite. Você tem que começar a trabalhar aos poucos essa mentalidade. E aí sim você vai ter melhores resultados, tá? Qual a mentalidade correta para aprender? É que você precisa ser eficiente. Você precisa trazer eficiência para o seu estudo. E aí tem vários fatores: local de estudo, tempo de estudo, organização, planejamento, técnicas de estudo, tudo isso é uma mentalidade. E você tem que entender também que você não vai estar no seu melhor momento todo o tempo. Você não vai estar motivado todo o tempo, mas você precisa ser disciplinado. Você precisa fazer o que tem que ser feito, independente do momento em que você vive. Porque você não vai estar sempre motivado, mas você tem que estar sempre disciplinado. Mesmo com disciplina, você não vai estar no topo da eficiência. É normal, acontece você acordar num dia muito ruim e você estudar pouquinho, render pouco, mas um passinho pequeno é melhor do que passo nenhum. Então essa é a mentalidade que você precisa ter para começar a estudar com muito mais qualidade, tá bom? Antes de a gente continuar, eu quero te passar alguns recadinhos. Já me segue aqui nas redes sociais. Tá aqui, ó. No Instagram e no TikTok, Estudabente, já me segue lá, tá bom? Dicas de estudo todo santo dia. Todo santo dia eu tô trazendo conteúdo para você. Participa também da nossa comunidade de estudos no Telegram, t.me/estudo fácil. Lá a gente dá dicas mais aprofundadas, a gente se aprofunda mais algumas técnicas e traz materiais exclusivos. Também segue a gente no nosso canal do YouTube, tem link lá no nosso grupo, tá bom? Então vamos continuar aqui. Organização da rotina. Você precisa organizar a sua rotina de modo que você traga mais eficiência. Hoje, deixa eu te perguntar uma coisa. Você sabe a sua rotina? Você conhece a sua rotina? Você sabe que horas você acorda, que horas você toma café da manhã, que horas você almoça, que horas você janta, que horas você estuda, que horas você vai no mercado? Você sabe os dias da semana que você vai pra missa? Ou se diverte, joga videogame? Você tem horários muito bem estabelecidos? Cara, você tem que entender que você é um estudante. E se você quer trazer eficiência e alto rendimento para o seu estudo, você tem que começar a definir horários. Estabelecer horários muito bem definidos. A hora que você acorda, a hora que você estuda, a hora que você come. Por quê? Isso vai te trazer rotina. E rotina ajuda no aprendizado. Porque vai trazer costume, vai trazer hábito. E o hábito, ele tende a gastar menos energia mental no aprendizado. Gastando menos energia mental para aprender alguma coisa, você está se tornando mais eficiente. Consequentemente, você vai ter mais tempo e disposição para aprender mais coisas e se torna mais eficiente ainda. Então, organizar os seus horários é extremamente fundamental para você conseguir estudar matemática. Tá? Outra pergunta: quantas horas líquidas de estudo você
estuda por dia? Que horas líquidas de estudo, Caio? Digamos que você pega pra estudar 8 horas no dia, por dia, tá? Sem contar a aula, tá? A aula não é estudo. A aula é uma introdução para aquele conteúdo. A gente vai falar um pouco disso mais lá na frente. Quantas horas você pega? Estuda 8 horas por dia. E aí, dessas 8 horas, você estuda, mas você abre um caderno, vai ver uma videoaula, vai pegar um resumo, vai no banheiro, vai conversar com o colega, vai tirar uma dúvida com o professor. A hora líquida é basicamente as horas que você realmente está focado em estudar. Focado em aprender. Tá absorvendo o conteúdo. Certo? Essas são horas líquidas. Então, desconta aí o cafezinho, água, banheiro. Então, das 8 horas que você estudou, que você passou estudando, brutas, as horas líquidas de estudo foram aí 3 horas. 4. Rendimento é pouco. Então, o que você vai fazer agora? Você vai começar a cronometrar as horas líquidas de estudo. E você vai se abismar com a quantidade pouca que você fica. Então você começa a estudar, aciona o cronômetro. Opa, olhou pro lado, para o cronômetro. Voltou, aciona o cronômetro. Você vai ver que das 8 horas você ficou de, sei lá, de 4 às 8, 4 horinhas. Dessas 4 você ficou ali 1 hora e meia, 2 horas e meia. Sua eficiência é baixa nesse ponto. E quando você toma ciência disso, você tende a querer, aí sim você vai querer começar a aumentar essas horas líquidas. Beleza? Quando você aplica isso para matemática, cara, eu com os alunos do Matemática Ninja, a gente, isso é exponencial, explode o rendimento. Quando você aumenta as quantidades, às vezes você aumenta meia hora, 1 hora de estudo líquido, é exponencial, você já aprendeu 3, 4, 5 vezes mais, certo? Continuando. Vamos para organização de estratégia. Então, esse eu acho que seria acho não, eu tenho certeza que é o principal erro dos estudantes. Não ter uma estratégia de estudo. Agora você precisa entender que agora depende de você criar uma estratégia. Aplicar uma estratégia. Já vou trazer uma estratégia muito bem definida, comprovadamente que comprovadamente dá certo para você aplicar. Você tem que aplicar a estratégia. Você não tem que criar uma estratégia do nada. Deixa eu contar uma coisa para você. Os estudantes que passam em medicina, eles passam aproximadamente de 2 a 5 anos no cursinho para passar em medicina. Eles fazem isso porque eles começam a estudar da maneira antiga, não vão tendo resultado, e aí eles vão percebendo que essa maneira antiga não demora, não tá dando certo. E eles vão atrás de maneiras para estudar, certo? Maneiras eficientes, mais eficientes para estudar. E aí eles passam 2, 3, 4 anos para aprender essas coisas. Porque eles não têm estratégia. Então, eu vou trazer aqui uma estratégia comprovada para você não ter que passar 3, 4 anos para atingir esse nível de estudo. Um nível suficientemente bom para você ser aprovado no curso que você quer, tá? Então você precisa de estratégia. Que é 3 coisinhas. Um sistema de acompanhamento de estudos que 97% dos estudantes não tem, tá? Sistema de estudo detalhado, ou seja, técnicas de estudo, organização, passo a passo de estudo, coisas que você tem que fazer, tá? Um sistema de revisão, tá? Que é uma coisa que quase nenhum estudante tem. E quando tem, é extremamente desorganizado. Então, um sistema de organização muito bem organizado. Eu vou trazer essas 3 coisas para você entender que é possível você aplicando isso logo na primeira semana, na segunda semana, você já vai ter resultados expressivos. Então, vamos lá. Vamos lá. O primeiro passo da estratégia para você melhorar o seu estudo. Uma aguinha aqui. Tá até acabando minha água. É um estudo prévio. Nunca chegue na aula zerado. Nunca chegue na aula sem saber o assunto.
Essa tem que ser a sua primeira regra. Nunca chegue em uma aula sem saber o assunto. Então você vai assistir uma videoaula, ou você vai assistir uma aula do cursinho, uma aula do colégio, faça um estudo prévio. O que é um estudo prévio, Caio? É você pegar o livro, ou a apostila, ou um resumo daquele assunto e dar uma olhada. Gastar ali 20, 30 minutos dando uma olhada superficial naquele assunto. Ai, Caio, mas no colégio como é que eu vou fazer isso? Você recebeu um livro, você tem um caderno, uma emaranhado de apostilas. Você tem o professor ele serve uma cronologia. Pega essa cronologia, pede, olha, professor, o que você vai dar nesse semestre? Pega, já dá uma olhada, vai no livro, dá uma folheada. Por quê? Com isso, você já vai chegar na aula com mais e ter mais eficiência, conseguir extrair melhores informações daquela aula. Você não vai chegar zerado. Então, olha, nossa, então, é assim. É por isso. É por isso. Interessante. Então, você vai conseguir trazer mais qualidade para absorção de conteúdo na sua aula. Lembrando que você não aprende na aula. Então, esse estudo prévio, ele faz toda a diferença na hora de estudar. Próximo passo. Passo número 2 é assistir a aula ativamente. Então você não vai mais. Olha, chegou a hora da aula, não conversa comigo, não fala comigo, eu sou teu inimigo aqui dentro, não quero nem papo com ninguém. É eu, o professor e o assunto que ele tá me dando, tá? E o meu caderno de anotações. É isso que a gente chama de assistir a aula ativamente. É você participar mentalmente da aula. Você absorver aquela informação. E aquele estudo prévio vai fazer toda a diferença nessa hora. Com o estudo prévio, você vai conseguir ser muito mais ativo na aula. Entendeu? E aí você vai fazer anotações por tópicos. Você vai anotar tópicos principais que você está entendendo daquela aula e anotar. Olha, isso aqui eu não entendi muito bem. Isso aqui não ficou muito bem claro, não ficou muito claro para mim. E o estudo prévio, mais uma vez, vai fazer toda a diferença, porque você já sabe mais ou menos daquela aula se trata, então você já vai conseguir aplicar. Ainda é um contato com um assunto superficial a aula. Porque o professor pegou um conteúdo denso e resumiu em uma aula de 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Entendeu? Então, ainda é um contato superficial que você está tendo aqui. E aí, o próximo passo é que a mágica começa a acontecer. Vamos lá. Passo número 3. Estudando aprofundado. Na verdade, profundamente, na verdade, eu queria falar aqui, né? Você vai pegar o livro daquele assunto e aqui você vai realmente estudar. Você vai se aprofundar naquele conteúdo. Você vai pegar um livro, volume, que não seja volume único, que seja traga riqueza de detalhe e você vai se aprofundar. Você já fez um estudo prévio, você já teve uma aula de qualidade, agora você vai se aprofundar. Só esses 3 passos, você já... Cara, a quantidade de conhecimento, o boom de conhecimento que você vai ter aqui agora é absurdo. Tá? E você vai estar trazendo informações de qualidade para o seu cérebro. Você sabe que essas informações são de qualidade. Você vai ficar motivado. O seu cérebro vai absorver com mais facilidade essas informações, certo? E aí você vai fazer anotações. Você vai usar flashcard, usar técnicas de estudo mesmo. E aí tem várias: Pomodoro, flashcard, Feynman. Eu posso falar disso mais pra frente com um vídeo posterior. Porque isso aqui, só esse passo 3 é um curso inteiro de estudo. Técnicas de estudo, você trazer aqui. Então aqui você vai realmente se aprofundar nesse conteúdo, tá? Mas o que eu quero destacar aqui é o livro. No livro é que você vai se aprofundar. Então você tem que ter o livro. Você tá estudando matemática? Tem um livro bom de matemática. Matemática do primeiro ano? Sim, matemática do primeiro ano, volume 1, volume 2, sem volume único, volume 1, volume 2, volume 3. Tá? Então o livro ele vai fazer toda a diferença nisso. Então passo número 1, estudo prévio. Passo número 2, uma aula de muita qualidade. E agora no passo número 3 você vai se aprofundar. Nossa, aqui vai trazer um resultado absurdo para você. Eu não tô tirando isso do meu bolso, não. Experiência própria com os meus alunos do Matemática Ninja.
Vamos lá. Passo número 4, baterias de exercício. E aqui é onde o estudante peca muito e não gosta de fazer exercícios. E aí você vai usar o livro para fazer exercícios resolvidos do livro. E ele vai escalonar esses exercícios. Lembra que eu falei lá que você não fazia exercícios evolutivos? Você não evoluía nos exercícios? Aqui ele vai trazer exercícios evoluindo os graus de dificuldade. Resolvidos. Então você vai pegar a resolução, vai refazer esses exercícios e você vai acompanhar a sua evolução. E logo em seguida você vai fazer exercícios propostos. Por quê? Você vai ver aonde você está errando. Aonde você está com dificuldades, certo? Beleza? Então, bateria de exercícios. Quantos exercícios, cara? Depende do seu grau de dificuldade, depende do seu grau de facilidade também que tem com a matéria. E vai fazer, como eu falei, você não é ruim em matemática, você só fez poucos exercícios. Você tem que fazer 20, 30, 40 exercícios escalonados de cada assunto que você está estudando. Aí você vai ficar mestre, vai ficar fera e não vai esquecer, não vai mais sofrer com matemática com essa estratégia. Vamos para o passo 5. Lançamento flash. Isso aqui é uma coisa que eu desenvolvi. Eu gosto de fazer, na verdade. Eu inseri isso nesse processo estratégico. Que é você pegar. Que é o lançamento flash? É você pegar uma folha de papel em branco, depois que você fez o estudo prévio, assistiu a aula, se aprofundou e fez a bateria de exercício, você pega uma folha de papel e vai escrever nessa folha de papel absolutamente tudo o que você sabe de cabeça, sem consultar sobre aquele assunto. Você vai escrever tudo. Inclusive, isso em algumas provas de concurso de universidade, essa é uma questão. Você identifica assim, assunto eletromagnetismo, escreva tudo o que você sabe. E aí ele tem que escrever, meu amigo. Aí faz um artigo, tem que fazer um artigo, entendeu? E aqui, nesse passo, você vai identificar aonde você ainda não está bem, tá? Porque, olha, eu não me lembro muito bem disso aqui. Tem que voltar para estudar. E aí você vai voltar para estudar na sua revisão, tá? No seu sistema de revisão, tá? Passo 6, acompanhamento de dados. Você fez uma bateria de exercícios. Você tem que acompanhar a sua evolução. Então você vai fazer 20 questões de geometria plana, por exemplo. Você tem que fazer. Questão número 1. Qual era o assunto? Triângulo, retângulo. Seja específico, tá? Acertei? Sim, acertei. Tranquilo. Próxima questão. Questão número 2. Triângulo isósceles. Errei. Por que errei? Então você está acompanhando a sua evolução. Porque muitos estudantes não sabem por que estão errando e não sabem aonde precisam melhorar. Se você não sabe onde você precisa melhorar, você não vai melhorar. Tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Então você fazer esse acompanhamento é extremamente importante. Extremamente importante. Identificação detalhada. Quanto mais detalhado possível, melhor. Então você faz um gráfico, faz uma tabela, você vai fazendo um gráfico para você visualizar a sua evolução. Muitas vezes você não sabe o que estudar ou o que revisar porque você não tem esses dados. Você não sabe onde você precisa melhorar ou o que você precisa revisar. Certo? E aí vamos entrar no sistema de revisão. Como funciona o sistema de revisão? No primeiro mês você estudou, fez todo esse sistema, começou a fazer seu acompanhamento, muito bem detalhado, muito bem. E aí você, no primeiro mês, você vai fazer uma semana intercalada, ou seja, você vai fazer a revisão desse assunto uma semana sim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Porque isso vai dar tempo para você ver se você tá bem. E aí no primeiro mês você faz o seguinte, você vai estudar pelo resumo, você vai pegar o resumo que você tem daquele assunto, tá? Você criou, sabe aquele tópico que você fez na aula? Você pode fazer um resumo um pouco mais detalhado. Agora, detalhe, resumo, ele é tópico, ele não é texto. Você tem que ter conectividade. Então você faz tópicos conectados. E aí lá você vai bater o olho e vai acionar momentos, parte do seu cérebro onde estão guardadas aquelas informações. Então você pega um resumo, dá uma olhada no resumo, aí faz um lançamento, um LF, que é um lançamento flash, e logo em seguida faz uma bateria de exercícios. E faz o acompanhamento, lança no seu acompanhamento, tá? Esse no primeiro mês.
No segundo mês, você também vai fazer uma semana intercalada, tá? E aí você muda um pouco o sistema. Você faz um lançamento flash, que é colocar na folha de papel tudo que você sabe, depois fazer um resumo, e depois uma bateria de exercícios e acompanhamento. Por que trocou, Caio? Porque agora eu quero testar o como eu tô bom nesse assunto, o quanto eu tô preparado para esse assunto, tá? E aqui eu vou fazer uma bateria de exercícios um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil. Eu vou começar a me desafiar, porque se eu seguir bem os passos anteriores, eu vou chegar nesse ponto aqui já muito bem. E aí, para eu me desafiar um pouco mais, eu vou começar a lançar exercícios com grau de dificuldades bem maiores. Você encontra isso na internet, tá? Terceiro mês, mais uma semana intercalada, você tira já o LF, né, o lançamento flash e o resumo, e faz baterias de exercício, porque aqui você tá treinando, testando no máximo aquele assunto. Já se passaram 3 meses que você estudou aquele assunto pela primeira vez, certo? E aí você precisa estar afiadíssimo nisso. E aí, as próximas revisões vão ser apenas que você pega um resumo, você dá uma olhada, faz exercícios mais tranquilos, beleza? Tá ok? Nem tem mais. Beleza. Então, próximo passo. Próxima coisa que precisa fazer. Próxima coisa é simulado. Olha só uma coisa. Vamos imaginar o seguinte. Você acha que um atleta de alto nível ele só é bom porque ele só treina? Ou ele entra em jogo? Quando eu fui vestibular pela primeira vez, na época existia uma coisa chamada sistema seriado, que era basicamente uma prova de vestibular, uma prova para cada ano do ensino médio. Então o meu vestibular consistia em fazer 3 provas, na verdade. Uma para o primeiro ano, uma para o segundo, outra para o terceiro. Só que eu comecei a fazer essas provas no primeiro ano. Então, desde o primeiro ano, eu estava treinando, eu estava ali no campo de batalha para estudar para o vestibular. Hoje em dia não tem mais isso. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar preparado. Eu preciso fazer um simulado por semana. E o simulado é simulado. Você vai simular as condições de ambiente, pressão e temperatura daquela prova. Então, se você vai fazer Enem, você vai ficar 4 horas fazendo Enem, certo? 4 horas, 4, 5 horas fazendo redação, fazendo matemática, resolvendo a prova. Com as canetas que você pode usar na hora, com as ferramentas que você pode usar na hora. Então, simulado. E aí você vai estar condicionado para quando chegar na hora da prova, você não ter surpresas. O jogador de futebol só fica bom depois de muito tempo porque ele joga toda semana. Ele treina muito, mas ele joga toda semana. Então, imagina que o simulado é ali o jogo da semana. E a prova do Enem, ou a prova do vestibular, a prova do concurso, ou a prova do colégio é a sua final do campeonato. Então, se você está muito bem preparado, se você fez tudo certinho, se você cumpriu os passos, está exercitando, está revisando, vai chegar na hora da prova final, na final do campeonato, você vai se dar, você tem maiores chances de se sair bem, entende? Então é muito importante você fazer simulado toda semana. E aí, claro, isso é extremamente desgastante, então você vai fazer um simulado por semana nas próximas 12 semanas. Só que não é só fazer o simulado, é fazer o acompanhamento do simulado, que nem você fazendo na bateria de exercícios. Você tem que ter uma tabela para medir a sua evolução na hora de estudar. Muito importante isso, muito importante mesmo. Vamos continuar? Bem, esse é o passo a passo. É isso que você tem que fazer agora. É um passo a passo relativamente simples, mas ele não é fácil de ser aplicado. Como assim, Caio? É simples e não é fácil? Não faz sentido. Faz. Por exemplo, correr é um ato simples? Sim. Você só precisa colocar uma perna na frente da outra, com a maior velocidade possível, e você começa a correr. Agora, correr uma maratona é uma coisa fácil?
Não, exige treino, exige dedicação, exige disciplina. Mas correr em si é um ato simples. Você entende que o que eu passei pra você é uma coisa simples. É simples. Não é nada complexo, não é nada do outro mundo. Exige organização e planejamento. Coisa que você não está acostumado a fazer. Coisa que você não tem feito nos últimos 15 anos. A grande maioria dos estudantes não tem essa organização. Como eu falei, existe um seleto grupo de 5%, e dentro desse seleto grupo existe outro seleto grupo, que esse sim tem organização, tem planejamento, que é o que nós chamamos de método ninja. Uma metodologia matemática ninja, na verdade, tá? O método matemática ninja é um segredo? Não. Não é segredo nenhum. Não é um método milagroso, não é um método que vai transformar você num estudante de matemática excepcional estudando pouco, não. Não é uma coisa que é um segredo, você encontra o Matemática Ninja na internet, só que não com esse nome. O negócio que eu peguei 12 anos de experiência, juntamente com o meu querido professor Alberto Neto, que também é um professor, tem mais de 12 anos também de experiência em matemática. A gente pegou tudo que a gente sabe e condensou nessa metodologia que é a Matemática Ninja. Mas você encontra isso na internet. Técnicas de estudo você encontra na internet. O problema é que tá tudo aqui, ó, espalhado, tá? Tá tudo espalhado. E aí eu te pergunto, quanto tempo você leva para... Quanto tempo eu levaria para atingir o nível ninja em matemática? É uma pergunta difícil, né? Para eu atingir esse nível ninja de estudo em matemática, eu demorei, conta aí, fundamental, 7 anos, mais 3 anos do ensino médio, 10 anos, mais 4 anos de faculdade, 14 anos. Mais aí mais 10 anos, 10 anos não, mais 7, 8 anos lecionando ativamente com muitos estudantes. Já bati quase 20 anos. Eu demorei 20 anos para chegar nesse nível de matemática. Caio, eu não quero demorar 20 anos. É por isso que a gente compactou isso no método ninja. Mas você pode demorar. Claro que você não vai. Você pode. Hoje, com o advento da internet, na minha época não tinha internet. Com o advento da internet, você pode demorar 2, 3, 4 anos. Mas eu não quero que você demore 2, 3, 4 anos. Tá? Atingir excelente nível em matemática. Que não vai te servir só na hora do vestibular, vai te servir para o resto da vida. Tá? Então a gente compilou toda a nossa experiência como professores de matemática em um só lugar, que é a metodologia matemática ninja. É um método muito bem estabelecido. A gente pegou tudo que a gente sabe e toda a nossa experiência com todas as técnicas e colocou num lugar só, tá? Colocou num lugar só. Beleza? Que é o método matemática ninja. É um método extremamente eficaz, né? Beleza? Uma metodologia completa de como organizar e estudar matemática. Você viu que tem todo aquele passo a passo. É simples, mas não é fácil de se aplicar. Você precisa de um acompanhamento. E é isso que o Matemática Ninja faz. Nós queremos trazer um acompanhamento matemático para você aprender matemática de forma definitiva. Ou seja, você demoraria 4, 5, 6, 7, 8 anos para chegar nesse nível. Só que com Matemática Ninja você faz isso em poucos meses. 3, 4 meses de estudo metodológico do Matemática Ninja, você atinge um nível de matemática absurdo, onde você já chega na faculdade com um nível de matemática excepcional. A grande maioria das pessoas que precisam de matemática nos seus cursos superiores já chegam zerados lá. E tem muita dificuldade. Então isso vai servir até para o posterior. E esse acompanhamento ele não serve só para matemática, serve para física, química, biologia, todas as matérias. Então você vai estar você vai aprender a se condicionar para estudar com muito mais qualidade, tá? Vamos lá. Como eu te falei, você não aprende matemática porque você ainda está inserido e muito inserido na maneira antiga de estudar, que é extremamente ineficiente, beleza? O que você vai ter o que você vai ter acesso dentro do Matemática Ninja? Então,
A gente compilou um cara de coisa dentro do Matemática Ninja para que você atinja resultados muito rápido, comparado ao que você levaria se você fosse fazer isso fora, estudando por si mesmo, continuando assistindo muitas aulas, sem estratégia, apenas com volume, certo? O que você vai receber? Primeiramente, 2 aulas ao vivo por semana, onde a gente resolve exercícios, comenta questões, dá dicas de estudo, traz maneiras de estudar. Eu e o professor Neto, 2 vezes por semana, a gente vai entrar ao vivo na nossa plataforma dentro do Matemática Ninja. Para quem é assinante, quem participa da nossa comunidade, você vai ter acesso a 2 aulas ao vivo, de aí 1 hora, 2 horas, extremamente focadas, extremamente diretas, sem enrolação, direto ao ponto, com resolução de exercícios, explicação, muito objetivo, trazendo conteúdo de qualidade, ou seja, uma aula extremamente focada, aula ativa, onde você vai aplicar ativamente anotações, você vai tirar suas dúvidas, ou seja, é muito poderoso. 2 aulas ao vivo por semana. Você vai ter acesso a um simulado por semana. Nós vamos disponibilizar um simulado muito bem estruturado por semana para você começar a realmente entrar no jogo do estudo de alto rendimento. Você viu que eu falei lá atrás que o simulado, dentro da estratégia, é muito importante para você aumentar muito as suas possibilidades de sair bem numa prova. Então, um simulado por semana, isso é muito bom mesmo. Cara, isso daí é um material absurdo. Um simulado por semana, 45 questões por semana para você fazer. E melhor ainda é que eu vou te disponibilizar uma planilha de acompanhamento. Você lembra que eu falei do acompanhamento, como ele é importante? Eu vou te disponibilizar uma planilha de acompanhamento para você dos exercícios e para o simulado. Extremamente profissional, extremamente completo, para você não ter que fazer manualmente isso. Já vai te poupar um tempo absurdo. Você vai ser inserido nesse mundo do acompanhamento de dados para sua evolução com muito mais facilidade. Vai ficar muito mais fácil para você entrar nisso, certo? E você vai ter uma plataforma exclusiva para membros, tá? Ou seja, lá onde vai acontecer as aulas, lá vai ser disponibilizada as planilhas, lá vai ser disponibilizado algumas outras coisas muito bacanas dentro dessa plataforma, que são os bônus que eu vou trazer, super bônus dentro do Matemática Ninja. Presta atenção. Só isso que eu já trouxe para você já vai te ajudar a evoluir na matemática de forma absurda. Só por isso, só por si só. Só que a gente quer trazer mais valor ainda. A gente quer trazer uma quantidade de bônus que, juntamente com o grosso do Matemática Ninja, já vai te colocar no caminho certo para você aprender matemática de forma definitiva. E qualquer outra matéria. Quais são os super bônus? Um treinamento de gerenciamento de tempo. Como você vai organizar o seu tempo? Como você vai dividir as suas horas de estudo? Como você vai organizar sua rotina? Se lembra que eu falei lá atrás o quanto é importante você ter um acompanhamento de rotina, criar hábito de estudo. E com esse treinamento você vai ter muito mais facilidade. Você vai ter muito mais facilidade para conseguir gerenciar seu tempo. Gerenciamento de tempo quer dar mais qualidade de estudo, mais qualidade é mais eficiência é melhores resultados é mais possibilidade de você tirar notas boas em provas, concursos e vestibulares. Perfeito? Outra coisa, um treinamento de análise de enunciados. Muitos estudantes têm muitas dificuldades e erram questões de provas de vestibular, de provas de colégio, porque não sabem analisar o enunciado. Outros estudantes não conseguem terminar uma prova de vestibular porque passam muito tempo numa questão, e nesse treinamento você vai aprender a filtrar as informações que realmente são importantes para você resolver aquela questão. Então o treinamento, cara, eu acho que eu particularmente ainda não vi um treinamento desse nível oferecido em um curso qualquer, em qualquer curso, na verdade. Então o professor Neto vai trazer esse treinamento. Nossa, tá demais mesmo. Outra coisa,
Um treinamento de contas rápidas. Eu vou te ensinar a fazer contas mais rápidas de cabeça. Na hora da prova, muitas vezes você precisa ganhar tempo. Você precisa estar hábil a fazer contas de cabeça, raciocinar com mais qualidade. Então eu vou trazer qualidade de estudo, qualidade de resolução de contas para você ganhar tempo e ter mais eficiência, ter mais qualidade de notas, ter mais resultados. É muito bom mesmo. Isso aqui você não aprende na escola, você não aprende em lugar nenhum. Isso aqui eu desenvolvi com o tempo. Eu demorei quase 20 anos para desenvolver esse treinamento de contas rápidas, porque são coisas que eu fui percebendo ao longo do tempo, ao longo de muitos exercícios que eu fui fazendo, muitas aulas que eu fui dando. Enfim, treinamento absurdo para você ficar muito bom em matemática. Próximo, treinamento de habilidades e competência. Você vai entender o que você precisa saber sobre a prova que você vai fazer, seja do vestibular, seja do Enem, seja de concurso, como analisar o edital de uma prova, como analisar, como saber identificar o que é importante ou não para estudar, as diretrizes, a base para você realmente conseguir tirar boas notas no vestibular, no Enem. Analisar a base estrutural do Enem, o edital do Enem, edital de um concurso. Ah, Caio, mas eu tô no colégio. E para que isso vai me servir? Você vai aprender a abordar o seu professor. Sou professor, cara, eu já elaboro provas. Você vai aprender a abordar seu professor para saber o que realmente importa, qual é o estilo de prova do professor. Você vai abordar pessoas que já fizeram provas daquele professor para entender mais ou menos como funciona o estilo de prova dos professores. Professores não mudam muito o estilo de prova ou o grau de dificuldade de um ano para o outro, porque eles precisam dar muitas provas, então ele não vai fazer grandes alterações. E o professor geralmente dá muitas aulas, ele não tem tempo para ficar perdendo, elaborando toda questão toda hora. Então, esse treinamento de habilidades e competências vai te auxiliar a se preparar muito melhor para uma prova de vestibular, prova de concurso ou prova do colégio, certo? Próximo, tá pouco, quero mais. Treinamento de matemática básica completo. Você lembra que eu falei da base matemática? Que ela é muito importante para você conseguir ter bons resultados no futuro, no longo prazo. Mas eu vou te dar um treinamento completo. Tudo que você precisa saber, eu, professor Neto, vamos te dar um treinamento de base matemática completo. Tudo que você precisa saber para ter uma base matemática extremamente sólida e que vai te proporcionar melhores resultados no longo prazo para fazer provas de vestibular, Enem, concurso, prova do colégio. Uma base absurda. Um treinamento desse, cara, é muito importante para sua jornada de estudo. E ainda vamos te dar um grupo VIP de estudo, para você ter contato com pessoas que estão alinhadas com as coisas que você quer, para você tirar dúvidas, para você colocar questões, para você tirar as dúvidas das aulas, por exemplo. Olha, pessoal, não entendi essa questão, alguém pode me ajudar? E a comunidade vai se ajudando. Nós estaremos inseridos lá. Você vai ter acesso direto a mim e ao professor Neto. Minha garganta tá seca já, desculpa. Tá? A mim e o professor Neto. Então você vai poder tirar dúvidas, você vai poder trocar experiências. Isso aqui é muito, muito poderoso. Muito poderoso mesmo. Tá? Quanto custa Matemática Ninja, Caio? Não é possível. Isso daí vai custar muito caro. Porque a qualidade de coisas que a gente está trazendo... A gente está trazendo uma qualidade de conteúdo muito grande. Isso aqui é feito com muito afeto. Porque a gente acredita na qualidade do conteúdo de matemática. A gente vê o quanto os alunos sofrem com matemática. A gente vê na pele isso. E a gente mesmo já sofreu muito com matemática. Então, a gente quer trazer um conteúdo de muita qualidade. Só pra te ter uma noção, apenas os bônus, você vai... Até escrito errado aqui. Economizar R$1.300 só com os bônus. Todos esses treinamentos que eu te passei aqui, o grupo tudo, se você for pesquisar na internet, eu tô jogando pra baixo, você vai economizaria R$1.300, tá? Só de bônus.
Um curso específico de matemática para o Enem com simulados semanais, cara. Um curso específico com 2 aulas na semana, simulado todo dia, planilha de acompanhamento, presencial aí na sua cidade, você vai encontrar por volta de 500 a 700 reais por mês um curso desse nível, com esse nível de acesso, certo? Esse é o valor. Por mês você pagaria isso. Só que o Matemática Ninja, no plano anual, você vai pagar apenas R$ 37,70 por mês. Ou pagar à vista R$ 377 reais. Um plano anual. Você vai ter acesso à nossa plataforma durante um ano. Um ano intensivo. Então você tem acesso a isso. Você vai ter acesso a isso. Tudo isso por apenas R$ 37,70 por mês. É um preço realmente. A gente tentou trazer um preço realmente acessível para você ter tudo isso. Encurtar todo esse processo de aprendizado, tá? Para quem é um matemática ninja? Para você que tem dificuldade em matemática, para você que tá no colégio, tá tirando nota baixa, para você que tá deprimido, mas precisa estudar matemática, para você que tá há alguns anos tentando vestibular, para você que vai fazer vestibular pela primeira vez, para você que quer aquele concurso, precisa aprender matemática. Então, o Matemática Ninja é para você que vai precisar usar a matemática no seu dia a dia, seja em prova no colégio, está estudando para um cursinho ou vai fazer vestibular ou um concurso. Você não consegue evoluir mais em matemática, você não consegue mais estudar, você já está saturado. Você não consegue mais aprender, você não consegue mais evoluir. O Matemática Ninja é para você. Lembre-se que eu demorei quase 20 anos para chegar nesse nível. O Neto também demorou muito perto disso. Estudantes de medicina demoram de 4 a 5 anos, de 2 a 5 anos para atingir esse nível de matemática. E agora você tem 3 opções. 3 escolhas, na verdade. A primeira escolha é você continuar estudando da maneira que você estuda nesse momento, tá? Continuar estudando da maneira antiga, que é a maneira que eu te mostrei, que é extremamente ineficiente, que é extremamente ineficaz, que é extremamente dolorosa, que é extremamente... que traz ansiedade, que não te traz resultados no curto prazo. Então, essa maneira, você pode continuar estudando dessa maneira, nada te impede, ok, beleza, não tem problema nenhum. Mas agora você já sabe que existe uma outra maneira. E aí te leva à segunda opção, que é você, sabendo que existe essa maneira eficiente de estudar, você vai para a internet e vai se aprofundar, e vai estudar, e vai buscar material, e vai buscar simulado, e vai buscar aula. E você vai gastar um certo tempo com isso. Claro que não vai ser 3, 4 anos, mas você vai gastar aí 1 ano, 2 anos, para chegar no nível bom de matemática. Sabendo o que você sabe agora. Ou você pode ter a terceira opção, que é se inscrever no Matemática Ninja e em poucos meses, entre 3 a 6 meses, você atingir o nível de eficiência em matemática absurdo. Absurdo mesmo. Com tudo isso que a gente disponibiliza para você. Eu espero do fundo do meu coração que você tome a decisão correta. Que você realmente tome a decisão correta para você parar de sofrer com matemática. Então, se você... se faz sentido isso para você, se você quer dar pular para o próximo nível da matemática, aprender mais, com mais eficiência, gastando menos energia, ficando menos cansado, com qualidade, vai ter um botão aqui embaixo. Você vai ser direcionado para uma página onde você vai fazer a sua inscrição e vai colocar lá a forma de pagamento. Você escolhe a forma que fica melhor para você de seu pagamento, à vista ou parcelado. E você vai ser imediatamente direcionado para nossa plataforma do Matemática Ninja. E lá você vai ter acesso a tudo isso que eu mostrei aqui para você, tá? Bem, eu vou te dar ainda 7 dias de garantia, porque eu acredito tanto no Matemática Ninja, eu sei o quanto ele é transformador, eu sei o quanto ele vai solucionar um problema, ele vai encurtar
uma jornada pra ti, eu sei que isso vai trazer tanta qualidade pra tua vida de estudante, que eu vou te dar 7 dias de garantia. E se você entrar na plataforma, assinar a plataforma, e depois de 7 dias você não gostar, viu que não era tudo isso que eu mostrei pra você, você entra em contato comigo através do e-mail que eu vou disponibilizar aqui embaixo, ou pela própria plataforma, você pede o ressarcimento do cancelamento da assinatura, e o dinheiro vai ser entregue para você na íntegra. Na íntegra. Então, não tem risco nenhum de você não aprender. Agora, não tem mais desculpa para você não aprender mais matemática. Se você está realmente comprometido com o seu resultado, se o seu sonho é realmente grande o suficiente para você dar esse passo a mais, vai aqui no botão aqui embaixo e que eu vou estar te esperando no Matemática Ninja, tá? Então é isso, pessoal. Eu quero agradecer do fundo do meu coração você ter ficado até aqui comigo, até esse ponto. E eu espero de fundo do meu coração que você tome a decisão certa. E eu quero te ver dentro do Matemática Ninja. Eu vou ficar muito feliz de te receber lá. Então, obrigado por ficar comigo até agora. E eu te vejo do outro lado.